Ezequiel 36, 26. A palavra de Deus, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ouçam o que diz a palavra do nosso Deus. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Glória a Deus. Gente, eu quero nessa noite estar comentando com vocês, trabalhar com o tema um novo coração, ou a regeneração. É um tema muito importante e que eu quero nessa noite dar sua atenção e discorrer sobre esse assunto. Em Ezequiel capítulo 36, nesse versículo 26, nós encontramos uma das descrições mais instrutivas sobre a Escritura, né, aqui da Escritura, sobre a doutrina da regeneração. Sobre a doutrina da regeneração. Então, a doutrina da regeneração, ela refere-se à obra sobrenatural do Espírito Santo, pela qual o pecador espiritualmente morto é vivificado. Ou seja, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E o pecador morto espiritualmente, ele é vivificado. Ou seja, aquilo que não tem vida, agora a partir da obra sobrenatural, sobre-humana do Espírito Santo, ela vai trazer aqui, vai ser vivificado. Eu estava lendo, e o Sproul, ele diz o seguinte, sobre a regeneração: é o ato da graça pelo qual nossos olhos são abertos para as coisas de Deus. É um ato da graça pela qual nossos olhos são abertos para as coisas de Deus. Ou seja, a obra da regeneração é uma obra da graça de Deus. E os nossos olhos são abertos através da obra do Espírito Santo. Ou seja, isso é a obra da graça de Deus. Então, a natureza depravada, presta atenção, irmãos, ela é transformada e ela se torna capaz de responder ao estímulo. Ela é capaz agora de sentir o toque do Espírito Santo. Então, ela responde ao chamado do Evangelho com arrependimento e fé em Jesus. A obra da regeneração é isso. O Espírito Santo toca, sopra na vida do ser humano, e aquilo que estava morto, ele torna a ter vida. Torna a ter vida. Então, tirando aquele coração que Ezequiel, eu acabei de ler, chama de quê? Coração de pedra. Ou seja, ele tira o coração de pedra, ok, irmãos? Amém? E pega e coloca um coração de carne. O coração petrificado, que muitas pessoas pregaram o Evangelho, falaram de Jesus, e insistiram, falaram de Jesus, e esse coração nunca respondeu ao chamado do Evangelho. O Espírito Santo vem e toca nesse coração, de forma que ele responde ao estímulo, ao toque do Espírito Santo, e esse coração que era de carne, ele era de pedra, e é transformado em um coração de carne. Por quê? Porque houve a atuação do Espírito Santo de Deus. Então, a gente chama que quando substitui, presta atenção aqui, irmãos, esse ato de substituir o coração de pedra por um coração de carne, a gente chama de renovação da mente.
Ou seja, o camarada está no pecado, está na prostituição, na impureza, na lascívia, na inveja, na luxúria. Aí o Espírito Santo vem, toca nele, sopra sobre a vida dele, e a mente dele que estava cauterizada, uma mente que estava débil, ele passa, ele pensa, olha, peraí, agora eu estou enxergando. Ele não enxergava as realidades de Deus. A partir do ato do Espírito Santo, a mente que estava fechada, agora, sabe quando a gente está com escamas nos olhos, areia nos olhos, e vai tirando, e à medida que vai tirando, vai aliviando a mente? É isso que é a regeneração. Ela clareia sua mente, de forma tal que você responde ao toque do Espírito Santo, e o coração petrificado agora é carne, e ele sente o toque do Espírito Santo e fala: eu quero esse Jesus na minha vida. Isso é regeneração. A regeneração vem do verbo latino que significa criar novamente, né? O apóstolo Paulo, aqui na sua palavra, ele diz o seguinte, né? Tornar vivo, ressuscitar da morte, andar em novidade de vida. Por que nós andamos em novidade de vida? Porque aquele que foi regenerado, tem fé, arrependeu, santifica nesse processo de santificação, e ele anda em novidade de vida. Por quê? Porque ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a alma dele, ele recebeu o Espírito Santo. Paul Washer, ele fala o seguinte, eu achei muito interessante, eu anotei aqui, olha, veja bem. Não é uma reforma superficial. A própria natureza da pessoa é desfeita e recriada. Presta atenção, irmãos. É pegar aqui, presta atenção. Um lobo, o lobo gosta de coisas erradas, de comer ovelhas, certo? Então você pega um lobo, e você, não é uma reforma superficial, é uma recriação. É transformar lobo em ovelha. É transformar a natureza. É mudar, é recriar, é mudança de mente. É coração de pedra que agora é coração de carne. Isso nós denominamos um novo coração, a regeneração que o profeta Ezequiel está declarando aqui na palavra de Deus. Ok, meus irmãos? Então, outra coisa que é diferente da santificação, que a regeneração não acontece em estágios. A santificação, que é um processo posterior à regeneração, e ela acontece em processo. A gente vai santificando cada dia, santificando, não é? Até tornar um estado de perfeição na glorificação. Mas a regeneração é uma vez só. Não existe essa, o cara aceitou Jesus, levantou a sua mão, mas ele desviou, ele não é mais crente, não. Ele não foi tocado, ele pode até estar dentro da igreja, mas ainda não se converteu, não arrependeu dos seus pecados. Porque a regeneração acontece uma vez só. Uma vez só acontece na vida do ser humano. Então, a regeneração é o início de uma jornada, com êxitos e fracassos, com crescimentos e tropeços. É assim que acontece, irmãos. O camarada foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele ainda tropeça. Ele ainda tem as suas dificuldades. Acontece quedas na vida dele. A criança, quando começa a andar, ela não tropeça e cai? Mas ela não deixa de ser uma criança, não deixa de ter um nome, não deixa de ter uma identidade. Mas ela tropeça e cai. O Espírito Santo toca na vida das pessoas, mas pode acontecer tropeços na vida, pode acontecer algumas quedas, e a gente olha e fala, mas parece que o processo está lento, parece que a coisa não anda, parece um progresso lento, mas o progresso existe, segundo o Sproul declara essa palavra. Eu achei bem interessante o que ele fala aqui. Então, o coração de pedra, que não pode responder a estímulos divinos, é transformado em coração de carne, e ele agora responde ao estímulo divino. E nós estamos respondendo ao estímulo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém, meus queridos? Uma ilustração aqui que eu quero trazer para vocês. Vamos supor, irmãos, que nós temos aqui uma estátua, né? Vamos aqui uma estátua de pedra, e ela é a perfeita semelhança de um ser humano, uma estátua, né? A perfeita, a altura, os mesmos diâmetros, mesmo tamanho.
ela é, obviamente, inanimada, uma estátua de pedra, ok? Vamos analisar aqui, ok, irmãos? Preste atenção. Essa estátua de pedra, a gente pode cutucar, a gente pode pegar algo pontiagudo, tocar, a gente pode colocar até fogo. Essa estátua de pedra, ela não reagirá. Ela não reagirá. Por quê? Porque ela é pedra, ela é inanimada, ela não tem vida. Então, a outra situação, que se nós pegássemos essa estátua, né, que é de pedra, transformar em carne viva, o que aconteceria? O que aconteceria se alguém fosse lá e cutucasse? Ele responderia? Não responderia sim ou não? Ele responderia aos estímulos. Por quê? Ele foi cutucado, ele foi tocado, e alguém passou, fez algum ato para que a pessoa respondesse aquele ato de alguém o tocar, ok? Então esse ato que nós vemos aqui, a carne saudável, ó, uma coisa, uma carne saudável, por exemplo, eu tenho meu corpo aqui, qualquer toque que eu der, eu percebo, até um leve toque do meu dedo, na minha pele, eu percebo. Por quê? Porque existe carne viva. Então qualquer toque que eu faça, ela tem um alto grau de sensibilidade e reação. Se alguém me toca, eu vou reagir. Então é assim, irmãos, a obra do Espírito Santo, ele troca o nosso coração, e quando o nosso coração é trocado de um coração de pedra por um coração de carne, a gente reage ao estímulo, reage ao Espírito Santo de Deus. Então nessa noite, nós que somos carne saudável, que temos o Espírito Santo de Deus, nós respondemos a Ele, e eu louvo a Deus pela obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, não é? Eu acho interessante, irmão, que o pecador, né, que está espiritualmente morto e é capaz de responder ao estímulo divino, a gente vê aqui o seguinte, que isso não é desculpa para o incrédulo, nem o torna menos responsável diante de Deus. É seu próprio ato, é seu próprio feito. Por que o incrédulo não responde de forma positiva ao toque do Espírito Santo? Vamos entender isso aqui, à luz da palavra de Deus. Por que o incrédulo, por que as pessoas não respondem de forma positiva ao toque, ao sopro do Espírito Santo? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Algo muito sério eu vou declarar aqui nessa noite. Algo muito sério. Não responde por causa do seu amor à injustiça. Não responde por causa do seu desejo de autonomia. Eu mando em mim, faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Essa é a declaração das pessoas que não respondem ao sopro do Espírito Santo. Ou seja, ele não reage por quê? Por causa da injustiça, por causa da maldade, por causa da prostituição, por causa da dureza do coração, por causa dos enganos. E isso, ele não respondendo esse estímulo do Espírito Santo, ele torna o quê? Hostil para com Deus. Ele torna hostil para com Deus. Por quê? Porque ele não reconhece a Deus e não obedece suas leis. Por quê? Porque ele fala assim, não, a minha vida é baseada em mim. Eu tenho a minha verdade. E as leis de Deus, elas são antigas, são retrógradas, elas não valem, não são mais contemporâneas. Mas a palavra de Deus declara para nós aqui nessa noite, que a palavra de Deus é atual, é a palavra de Deus, é a nossa bússola, é o nosso guia, é luz para os nossos caminhos. O que diz a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Luz para os meus caminhos. Então a gente responde à ordem, ao sopro do Espírito Santo, e a gente vê, e eu acho coisa mais linda, que o Paul Washer, ele deu um exemplo aqui, eu achei fantástico. Existia um prisioneiro, presta atenção, irmãos. Existia um prisioneiro, e esse prisioneiro queria ascender ao trono. Um servo queria ascender ao trono.
E ele se tornou prisioneiro. Falou: não, eu quero ser rei, porque eu não estou inconformado com essa situação, quero subir ao trono, quero aquela vaga do rei. E o rei o prendeu o prisioneiro. Mas interessante que o rei chegou para ele e falou o seguinte: eu vou te dar liberdade, se você reconhecer a minha autoridade sobre você, você vai sair da cadeia, voltar a liberdade a você, mas para você ser livre dessa prisão, você vai ter que reconhecer a minha autoridade. Ele falou assim: eu não reconheço a sua autoridade, eu prefiro morrer na cadeia e ir podre para o inferno, mas eu não reconheço a sua autoridade, porque eu que quero estar lá, é eu que quero ser rei, eu não reconheço a sua autoridade. O mundo que nós estamos vivendo não se dobra perante Deus e não reconhece a sua autoridade, porque a noção pós-moderna, cada um tem a sua verdade. A minha verdade é essa, você não pode sobrepujar a minha verdade, mas a palavra de Deus me declara que a palavra de Deus, ela é a única verdade. Então não existe uma verdade apartada de Deus, a verdade é uma só. Então eu ouvi uma declaração no Facebook, eu achei a mulher melão, né, que agora é esse negócio de mulher melão, melancia, Deus me livre e guarde, é tanta mulher, né? Tanta falta de caráter. Ela falou assim: olha, eu não aceito a Jesus, nem se eu for para o inferno. Isso é exatamente o que eu estou pregando. Não aceita Jesus, nem se for para o inferno, é igual o prisioneiro. Eu não reconheço a sua autoridade. Sabe o que é isso? A fonte disso é não reconhecer a autoridade de Jesus. Ou seja, querem a sua verdade, querem mostrar as suas partes, querem mostrar o seu corpo, mas não querem reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Preferem a prisão, preferem a prisão da beleza, preferem a prisão que este mundo impõe. É terrível, irmãos. Engraçado que esse prisioneiro, ele tinha a capacidade de ouvir a oferta do perdão e entender. Não quis ficar livre, ser livre, porque ele tinha ódio do rei. A nação hoje não quer se tornar livre. Sabe por quê? Querem continuar no seu vício de cigarro, querem continuar no seu vício da bebedice, querem continuar no seu vício da mentira. Por quê? Porque não quer Jesus como rei da sua vida. Eles querem, são ególatras, são ensimesmados, cheios de si, e o reino de Deus não faz parte da vida dele. Esse é o caminho da pessoa não regenerada. Não se aproxima de Deus, porque não quer, devido ao seu amor pela injustiça e desprezo pelo que é santo. Desprezo pelo que é santo. Desprezo. Algumas pessoas, isso aqui eu achei interessante, que dizem que o mundo seria convertido se apenas conseguíssemos dar-lhes uma visão mais clara de Jesus. Não, olha aqui, isso aqui é hipocrisia, irmãos. Vamos falar de Jesus mais claramente, mais detalhadamente, nas minúcias, todos os detalhes de Jesus, talvez com esse clareamento, essa visão mais clara, talvez ele aceitaria Jesus. Não aceitaria. A noção pós-moderna não aceita a clareza da mensagem. Eles não aceitam o evangelho de Jesus, porque cada um tem sua verdade, é relativismo. Eles não aceitam a mensagem de Cristo, acham que é muito singelo aquele negócio de morrer na cruz pelas outras pessoas. Isso não, nós queremos um cara, um popstar, nós queremos um cara revolucionário, nós queremos um cara que resolva todos os problemas, nós não queremos um cara que morre na cruz, não. Nós queremos um cara que é forte, nós queremos um cara que exerça poder bélico, poder com autoridade.
Então, por mais claro que nós sejamos, eles não aceitariam a mensagem do Evangelho. Eles não aceitariam uma mensagem que fala de cruz. Eles não aceitariam uma mensagem que fala de renúncia. Eles não aceitariam uma mensagem que fala que tem que sacrificar o seu eu, que tem que sacrificar a sua carne. Por mais clara que fosse a mensagem, a noção pós-moderna não aceita isso. Então nessa noite, irmãos, eu quero ser claro. A palavra de Deus é clara. Quem está conseguindo entender? Há um novo coração, a regeneração. Diga amém. Entender. A mensagem com clareza. O objetivo da igreja é ser claro na sua exposição, é ser objetivo na sua prédica. O seu sermão tem que ser inteligível. Mas hoje a nação, o povo e a própria noção pós-modernas, eles não querem a clareza do Evangelho, né? Eles não aceitariam nem estimariam o ensino de Jesus. Em sua aparência, Jesus não tinha imponência, majestades e atrativas a pessoas carnais que olhassem para ele. Jesus, peraí, esse Jesus é muito fraco para você ver, usa a mesma roupa todo dia. Esse Jesus dorme na casa dos outros. Ah, mas esse Jesus aí, ele está no meio do povo do mais desprezível, que é da Judéia, da Galileia ali. Esse Jesus, essa mensagem dele é muito fora de moda. Eles não aceitariam a mensagem. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, pela singeleza do Evangelho, mas a grande verdade nele contida. A grande verdade do Evangelho chegou até nós pela obra do Espírito Santo no ato regenerador. Tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne para a glória do Senhor nosso Deus. Olha o que Jesus diz aqui em João capítulo 3, versículos 19 e 20. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é a Bíblia que está dizendo, irmãos? Jesus veio, a luz veio, mas o povo amaram mais as trevas. Mas a luz é boa? É. A luz é salutar para o arrependimento, para a conversão? É, a luz é importante, tem que ter luz. Mas por que não querem a luz? Por que não querem a luz? Por que não querem ser regenerados? Está aqui, irmãos. Porque as suas obras eram más. As obras eram más. Por isso, as obras sendo más, preste atenção, as obras sendo mais, eu amo as trevas. As obras sendo más, eu amo as trevas. Olha a continuação do versículo. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Charles Spurgeon, que eu usei uma parte do seu texto, ele usou uma ilustração, e essa ilustração ela é fantástica. Ele faz assim, ó irmãos, coloca duas opções de jantar. Isso aqui todo mundo já deve ter experimentado, quem morou na roça igualmente a minha pessoa sabe disso. Pega um porco, estou falando de palmeirense não, tá gente? Pega um porco e coloca duas opções de jantar. Duas opções de jantar para um porco. De um lado, uma lavagem no coxo, certo? Quem sabe o que é coxo? Coxo é um negócio de colocar lavagem para porco. É uma coisa de tábua, ou de cimento, enfim. Ele coloca a lavagem, aquele resto de comida, e ele come. Então você coloca para o porco, olha bem, irmãos, uma opção de lavagem, e você do outro lado, coloca uma outra opção de iguarias, de comida boa, não é? Qual é a opção que o porco vai pegar? A do coxo. E a iguaria fina? Não, ele quer o coxo. Ou seja, existe duas opções, sim ou não? Existe a opção do coxo
do que é ruim, do que não presta, que é a prostituição, que é a lascívia, que é a inveja, a pornografia. E existe a opção do que é santo, que existe renúncia. O porco, automaticamente, ele vai pegar o refúgio. Ele vai para o coxo. E outra coisa, irmãos, ele não sofre por comer no coxo, não. Vocês já viram algum porco? Vocês já viram algum porco que fica com vergonha e está lá? Hã? Chega, o porco gordinho, aquele porco gordinho, fica balançando a papada assim, comendo. Ou seja, ele come com gosto. Ele come com gosto a prostituição. Ele come com gosto a inveja. Ele come com gosto a mentira. Ele vai no coxo. O coxo é inveja. O coxo é prostituição. O coxo é a lascívia. É a sensualidade. É o abandono a Deus. E o porco está lá, comendo de bocadas. De bocadas. E ele não fica envergonhado por comer no coxo, não, irmãos. Ele não fica envergonhado. Sabe que ele fica olhando? Será que tem outro porco olhando para mim? Será que tem outro porco me filmando? Ele não fica envergonhado. O que aconteceu, irmãos? Ele agiu em perfeita harmonia com a sua natureza, comer no coxo. Ele agiu com a sua perfeita harmonia. Então o incrédulo, o pecador, ele age de acordo com a sua perfeita natureza, fazer aquilo que não presta. Ele age de acordo com a sua vida de pecador, fazer aquilo que não agrada a Deus. E isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Digamos que eu tenha, agora, eu vou informar aquilo que eu falei para vocês. Presta atenção. Digamos que eu tenha, né, a força e o poder para transformar a natureza do porco e fazer dele um ser humano. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha a força, que eu tenho o poder de pegar o porco, transformar o porco em um ser humano. Qual o resultado seria dessa ação sobrenatural e ontológica? Porque, irmãos, olha aqui, transformar a natureza do porco em um ser humano, o homem consegue fazer? Mas Deus pode fazer tudo. E é exatamente que é a obra do Espírito Santo. É transformar um incrédulo, um pecador, que abandona a Deus, que dá as costas para Deus, em uma criatura que ama a Deus. Isso quem faz? Só a obra da graça de Deus. Só Deus pode fazer isso. Ninguém pode transformar um homem, um incrédulo, num servo do Senhor. Mas o Espírito Santo faz isso. Então é pegar o porco e transformar. Primeira coisa que eu aprendo com isso aqui, segundo Spurgeon: aquilo que a alguns momentos antes eu desejava, agora me causa repulsa. A transformação da natureza, incrédulo, agora servo de Jesus, quando ele começa a sentir, peraí, né, vou comer, vou de bocada, peraí, ele começa a sentir agora repulsa. Ele começa a ter náuseas, como diz, ter ojeriza pelo pecado. Primeira coisa. Então, os cheiros horrorosos que antes ele não notara, agora se tornam aguçados. Isso é obra da regeneração. Obra da regeneração. O que antes ele ia de bocada, sim ou não, no porco? Hã? Ele ia de bocada na sensualidade, na pornografia. Hoje ele sente mal. Ele sente o mau cheiro do pecado. Ele sente que algo está de desacordo com a natureza agora nova. Ele é uma nova criatura. Não é? Segunda coisa que eu aprendo: ele tiraria a cabeça do coxo e vomitaria a lavagem que antes ansiava. Ele fala: não, peraí, isso aqui já não me serve mais. Não me serve mais. Terceira coisa: ele reconheceria que outras pessoas estavam observando o seu comportamento. Fala: peraí, eu estou nesse coxo, eu estou nesse pecado, e as pessoas estão me observando. A minha vida está sendo lida. O povo está me lendo, está vendo o meu exemplo, e eu estou com a boca no coxo. Eu estou fazendo coisa errada. Quarta coisa que eu acho interessante aqui: ele sofreria maior vergonha.
estaria pedindo maiores desculpas. Ele jamais se esqueceria do dia da sua transformação, nem deixaria de ser repugnado pela forma do coxo ou o odor da lavagem. O odor da lavagem. Eu acho, irmãos, e eu tenho certeza que, à luz da palavra de Deus, que todo dia Deus estende as suas mãos a um povo obstinado, que escolhe o coxo deste mundo, esse mundo caído, diga-se de passagem, mundo caído, em vez da mesa farta estendida por Deus. Deus tem uma mesa farta para nós. Deus tem delícias para nós. Deus tem um céu de luz para nós. Deus tem as mansões celestiais para nós. Mas os pecadores estão preferindo o coxo. Os pecadores estão preferindo a lavagem. Nós queremos as coisas de Deus, não é, irmãos? Nós queremos as coisas do céu. Nós queremos as coisas do Espírito Santo na nossa vida. E essa lavagem não nos serve, mas serve o prato, a mesa preparada do Senhor para a nossa vida. Ele está estendendo todo dia uma mesa para nós. Todo dia tem uma mesa estendida. A mesa de Deus é muito boa, irmãos. Participe, se delicie na mesa do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Éramos filhos da ira, cedendo aos desejos da carne. Deus interveio e nos ressurgiu em Cristo, para que andássemos em novidade de vida. O resultado é que agora nós odiamos o pecado, que outrora amávamos. Amamos a justiça, que outrora odiávamos. Se formos enganados novamente, irmãos, atraídos por eles, sentimos o cheiro podre e o sabor estragado. E falamos, dessa mesa eu não como mais. Pode até dar vontade, não é? Eu não falei que nós podemos ter quedas e tropeços, sim ou não, irmãos? A gente pode até dar vontade de voltar para o coxo. Mas quando você chega no coxo, come um pouquinho da comida, você fala, essa comida não me alimenta. Essa comida não me agrada, essa comida não é para quem serve a Deus. Isso é lavagem. Por quê? Porque o Espírito Santo está soprando na vida dele. E assim nós não conseguimos tolerar muito tempo o local de cheiro podre, de imundícia, porque nós queremos estar perto de Deus, perto do Senhor, na mesa farta, na mesa de Deus. Quero começar a concluir aqui dizendo o seguinte: cada vez que pregamos ao povo deste mundo, temos de nos ver como Ezequiel, andando pelo vale de ossos secos. Se nos perguntarem, preste atenção, se te perguntar, podem acaso, Ezequiel, viver estes ossos? Pode, Ezequiel. Esse coração de pedra pode ser transformado em carne? O que Ezequiel responde? Tu sabes, Senhor, é obra da soberania de Deus. Só Deus pode fazer, só Deus pode conhecer, só Deus sabe para onde o vento vai e para onde o vento vem. O vento sopra, eu não sei para onde ele está soprando, nem onde ele vai chegar, mas Deus sabe. Olha aqui o que diz a Bíblia: o vento sopra onde quer, e ouvimos a sua voz, mas só Deus sabe de onde vem e para onde vai. Que o Espírito Santo de Deus sopre nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus sopre sobre nós. Que haja a ação sobrenatural do Espírito Santo. Que haja mudança. Que os corações de pedra respondam ao sopro do Espírito Santo de Deus. Agora, pela fé, temos de nos firmar e profetizar. Olha bem, pela fé, nós vamos nos firmar como servos de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, dizer, vou declarar: ossos secos, ouve a voz do Senhor.
papel da igreja é esse: ossos secos, incrédulos, pecadores, ouvem a voz do Senhor. Ouvem a voz do Senhor. Essa é a nossa declaração. Ossos secos ouvem a voz do Senhor. Ouvem a palavra do Senhor. Temos que chamar em oração para que o vento, irmãos, sopre sobre estes mortos, a fim de que tenham vida. Sopre, Senhor, nessa noite, para que os ossos voltem a reviver. Sopre aonde, ó Pai, eu não sei onde o seu vento vai tocar. Eu não sei onde o seu vento vai soprar, Senhor. Sopre sobre nós. Sopre sobre aqueles que precisam ser encontrados. Sopre sobre as pessoas que precisam do Senhor. Sopre sobre aqueles que estão no coxo comendo lavagem, comida estragada. Soprem sobre aqueles que não ouvem e não respondem ao estímulo do Senhor. Sopre sobre eles agora, Senhor. Sopre sobre essas vidas, para que eles voltem a ter vida. Nós, como servos do Senhor, queremos declarar: ouvem a palavra do Senhor. Ouvem a palavra do Senhor. Todos ouvem a palavra do Senhor. Essa é a nossa declaração. Essa é a nossa oração, gente. Esse é o nosso culto. Então, quando nós falamos em um novo coração, nós estamos falando de regeneração. Regeneração. Então, olha aqui, para encerrar, regeneração é obra sobrenatural do Espírito Santo. Ele sopra, ele estimula, toca no coração que é de pedra, troca o coração de pedra que vira agora de carne, e esse coração de carne que comia de pedra, que comia no coxo, agora não come mais no coxo, ele come na mesa farta de Deus. Que ele não quer mais lavagem. Graças a Deus, irmãos, ninguém aqui quer lavagem. O povo aqui quer Deus. Que Deus abençoe a todos nessa noite, que nós possamos firmar na palavra de Deus, nessa doutrina da regeneração.